Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre a reabilitação do assoalho pélvico. A gente fala tanto sobre reabilitar, esse paciente precisa de reabilitação, e afinal, o que é a reabilitação do assoalho pélvico, né? O reabilitar, então, a gente tem que ter em mente que é devolver a função, né? Então, a fisioterapia está sempre focada em devolver o mais próximo possível do normal, o que é o normal, para que a gente consiga uma boa função muscular, neurológica, seja lá a parte que está sendo reabilitada, tá? Então, a gente viu no vídeo, no primeiro vídeo que eu postei, anatomia do assoalho pélvico feminino, todos os músculos que fazem parte dessa anatomia. Nós vimos o assoalho pélvico masculino também, a musculatura. Nos dois, nós vimos os ligamentos, fáscias, todas as estruturas que estão nessa região do assoalho pélvico. E aí, quando a gente vê o reabilitar esse assoalho pélvico, o que que a gente precisa avaliar? A gente vai avaliar, então, essa função muscular. Dentro dessa função muscular, nós precisamos ver o que? Não só a contração. Então, quando a gente coloca na internet, a gente vê muito vídeo falando de contrai, vamos lá, pessoal, contrai, contrai, contrai. E não é bem assim uma reabilitação do assoalho pélvico, tá? Então, quando a gente fala de reabilitar o assoalho pélvico, a gente primeiro tem que ver essa paciente sabe contrair, ela sabe fazer essa correta contração de forma isolada, corretamente a respiração, toda essa parte, sem fazer força com a barriga, sem fazer força com a perna, ela sabe fazer uma correta contração. Essa contração, qual é a força dessa contração? Qual é a sustentação que ela tem dessa contração? Então, tudo isso a gente precisa avaliar quando a gente fala de função muscular e quando a gente está falando de contração. Mas o músculo não está só contraindo, o músculo também precisa relaxar. Então, dentro da reabilitação do assoalho pélvico, nós temos que prestar muita atenção também no relaxamento desse assoalho pélvico. Então, por isso que eu acho, assim, eu quando vejo esses vídeos, né, todo mundo falando, ah, vamos lá, contrai, 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 vamos usar não sei o que para contrair, não sei mais o que para contrair, sem saber quem é aquela pessoa que está assistindo aquilo, né? E aí você pega quantas pessoas seguem o tratamento, as orientações, as dicas que vê na internet, sem antes passar por uma avaliação e sem saber o que ela precisa. Então, porque cada um é cada um, né? A sua função muscular, ela pode ser diferente da minha, como pode ser diferente do outro, e cada um pode estar precisando de uma coisa diferente. Então, aí, de repente, você pega uma paciente que o problema dela é justamente o relaxar, e ela está aí contraindo, 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 o que ela está piorando ainda mais, porque ela já tem uma tensão muscular, né? Então, a gente trabalha dentro do reabilitar toda essa parte de contração, força, sustentação, mas também o relaxamento, que é muito importante para a função muscular, tá? Então, uma forma que eu sempre explico, que eu acho que é uma forma fácil de entender, eu gosto de comparar a gente com as nossas funções do assoalho pélvico com funções fáceis da gente visualizar, que é a do braço, né? Então, por exemplo, aquele braço que tem como função esticar completamente para depois fazer a flexão, ele precisa do movimento completo do músculo. Então, ele precisa de uma contração completa, como ele precisa de um relaxamento completo. Da mesma forma, é o assoalho pélvico. Agora, você pensa se esse braço ele tem os músculos que não relaxam por completo, eles não têm uma função completa, né? Então, de algumas dessas musculaturas do braço. Então, pode ser aquele braço que não vai, vamos dizer, ele começa a esticar, mas não estica tudo e aí depois volta. Então, esse braço, que faz só esse movimento aqui, ele não tem a mesma função do braço que faz todo o movimento, tá? Então, a mesma coisa é o músculo do assoalho pélvico. Se a gente
precisa que essa musculatura faça todo esse movimento de contração, sustentação, força e relaxamento, tá? Então, dentro da reabilitação do assoalho pélvico, a gente trabalha exatamente isso. Então, em cada caso, vai entrar o que o paciente precisa, o que especificamente cada paciente vai precisar. Por isso, a gente precisa de uma avaliação, de uma palpação. A gente não tem como avaliar um assoalho pélvico olhando para o paciente. Eu não tenho como olhar para um paciente, fazer, por exemplo, uma videochamada, fazer uma avaliação e falar para o paciente como está a musculatura do assoalho pélvico dele. É impossível. Eu preciso fazer uma palpação para que eu consiga perceber toda essa função muscular do paciente, tá? E dentro da reabilitação do assoalho pélvico, a gente trabalha também a parte de inervação, né? Então, a gente consegue fazer, por exemplo, um paciente que precisa melhorar uma propriocepção muscular, a gente faz eletroterapia, um paciente que precisa, né, a gente consegue ajudar o relaxamento dele também com uma eletroterapia, um paciente que tem uma bexiga hiperativa, a gente tem a parte da inervação, em que a gente faz essa eletroterapia na parte nervosa, para ajudar também o relaxamento. Então, a gente consegue fazer toda essa parte também de estimulação nervosa, que a gente faz em outras terapias também, né? Então, a gente sabe, quando a gente pega pacientes com problemas neurológicos, essas coisas, a gente sabe que é feito a parte de estimulação também elétrica, né? E outras técnicas que a gente pode utilizar para ajudar esse paciente. E na fisioterapia pélvica é a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar tanto a parte muscular como a parte nervosa, a gente consegue trabalhar também, tá? A única coisa que a gente não consegue é o que eu sempre explico, assim, a gente uma estrutura anatômica, ela nunca vai fazer função de outra. Então, por exemplo, se eu pego um paciente que tem uma lesão ligamentar, por exemplo, então o problema estrutural dele ali, ele tem um músculo com uma boa função, eu consigo trabalhar esse músculo, devolver uma boa função muscular, mas ele tem problema ligamentar. Eu consigo fazer com que esse músculo ele faça o papel do ligamento? Não, entendeu? Então, assim, essa é uma limitação porque a gente não tem nunca como fazer uma estrutura muscular ou uma estrutura anatômica substituir a função da outra, tá? E isso entra em qualquer tratamento, porque assim, se você for pegar, por exemplo, um paciente que ele tem uma incontinência urinária, aí ele vai lá e vai fazer um tratamento onde ele vai colocar, vai procurar fazer um tratamento onde hoje o problema de incontinência urinária dele está sendo causado por um problema muscular. Mas ele vai lá e vai fazer uma cirurgia, por exemplo, em que vai fazer uma função ligamentar. Aí aquele paciente sai da cirurgia e continua com a incontinência urinária. Vai falar, pô, mas por que que não funcionou? Porque o seu músculo que precisava ser reabilitado continua sem função. Ele continua precisando ser reabilitado. Então, a função ligamentar não substituiu a função muscular. Precisa ainda ser reabilitado, tá? Então, essa é a reabilitação do solo pélvico. É basicamente isso que a gente trabalha. Nisso, a gente vai atender uma gama muito grande de pacientes, uma gama muito grande de patologias, de alterações, de disfunções. Então, desde ginecológicas, proctológicas, urológicas, então entra incontinência urinária, bexiga hiperativa, prolapsos, constipação, dor pélvica, dor para ter relação sexual. A paciente que tem resíduo pós-miccional, tem dificuldade de esvaziamento vesical, incontinência fecal, enfim, é uma gama bem grande de patologias alterações que a gente atende, né, e que a gente consegue uma boa qualidade de vida no paciente, a gente consegue devolver qualidade de vida, né, porque o paciente, quando tem essas alterações, a qualidade de vida dele vai lá embaixo. Então, a gente consegue
recuperar a qualidade de vida do paciente, consegue recuperar as funções desse paciente com a fisioterapia pélvica. Então, todas as vezes que eu falar para vocês, você precisa de fisioterapia pélvica, isso aqui vai ajudar, a gente precisa de uma reabilitação, tudo. Então, é basicamente isso, devolver a função muscular e fazer, se necessário, uma intervenção na parte de inervação também, para melhorar toda essa função da região pélvica, que seria função urinária, função evacuatória e função sexual. Então, pessoal, é isso. O vídeo de hoje é basicamente só para que vocês entendam o que é a reabilitação do assoalho pélvico, que é tanto falado. E a importância de passar por um especialista e não ficar só seguindo videozinhos com dicas de vai lá e contrai, vai lá e faz sozinho, porque é a sua saúde, é você em particular, e é necessário passar por uma avaliação com um especialista para que consiga saber o que é ideal para você. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e qualquer coisa podem me mandar mensagem sugerindo qualquer vídeo, qualquer tema, que eu vou procurar passar mais informações para vocês. Tchau, até a próxima.